Olá, joinha a todos aí que vão ouvir esse áudio-vídeo, né? Que o Altíssimo seja com todos. Nós estamos aqui agora para dar continuação a esse material que a gente iniciou, né? Estamos chegando ao fim, parte 3. Eu quero dizer para vocês aqui que como se diz, todas as palavras que veio do profeta Cozoquiule, o qual chamamos de Ezequiel, e Apocalipse 7 também, os 4 querubes segurando os 4 ventos, tudo se refere ao tempo do fim. E quem está atuando no tempo do fim é exatamente o protestantismo luterano. Não é o protestantismo de Aarhus, Aholmer, Rushrai. Tá? Então, eu quero apresentar para vocês as formas que foram feitas para que todo mundo ficasse embebedado com esse sistema, chamado sistema babilônico. Babilônico por quê? Porque Babilônia é a forma de apresentar bagunça, né? Então essa bagunça religiosa que está em Apocalipse 16:13, os 3 espíritos, ela é complicada. É tão tal que o período 7º, só 144 mil serão selados. E eu tenho certeza que muitas pessoas não vão gostar de ouvir quando ouvirem esse material eu falando essas palavras. Mas para quem não sabe e que está mal informado, fiquem sabendo que é exatamente só isso aí, 144 mil. E as pessoas hoje se queixam, mas e o mundo todo? Nesse mundo tão grande, você quer dizer para mim, colocar na minha mente, que só 144 mil serão salvos? Sim. Do 7º período, só 144 mil receberão o selo. E sem o selo não entra lá no Shual Maim, qual todos chamam de céu. Tá? E é muito importante a gente prestar atenção em todas as coisas que está acontecendo, tá? Eu tenho a cada dia buscado o conhecimento da palavra do Criador, buscando Ele me informar, me dizer as coisas como é, e Ele dá o senso para nós. Então eu quero aqui continuar esse material dizendo para vocês que muitas coisas aqui que tenho falado aqui, como por exemplo, as mulheres chorando a Tamuz, eu vou passar claro agora. Esse Tamuz, na realidade, é o mesmo Jesus, tá? Ele é exatamente o Jesus o qual hoje o mundo serve. E essas mulheres aí são exatamente o ministério acrescentado no sistema adventista. Elas são exatamente chamadas de Ministério da Mulher. Elas têm um grande potencial na igreja. Fazem tudo que elas querem. Tá? Programações, pregações, coisa que não foi permitido pelo Criador. E ele chama isso de aberração, porque não existe ministério da mulher. Quando o Criador formulou os 12 discípulos, ele não colocou uma mulher no meio e disse que ela era uma ministerial. Nem colocou também mulher administrando o homem. Aí você pode dizer assim, não, mas e você não acredita em Ellen White? Sim, não só em Ellen White, eu ouvi outras profetisas, mas veja bem que essas mulheres eram coordenadas pelo próprio Altíssimo e elas não têm autoridade administrativa sobre os homens.
Elas passam aquilo que o autismo passa para elas, elas passam para os homens e os homens administram. Isso dá um grande equívoco no meio do sistema religioso. Hoje você vê as mulheres nas igrejas com autoridade em cima do lugar sagrado, como se elas tivessem sido incumbidas de fazer tal coisa. Olha, no sistema de Yahushua HaMashiach, isso não existe. Essa existência ela está exatamente no sistema religioso luterano, tá? Mas como eles pisaram o sistema verdadeiro e unificaram todo mundo no Deus, no Jesus, no Cristo e no Espírito Santo, então esse Jesus aí, ele é bonzinho a ponto de quebrar todas as normas dadas pelo Criador. Então eu quero dizer para vocês, estou informando aqui em nome de Yahushua HaMashiach que não existe isso. Não existe ministério da mulher e nem a mulher tem autoridade para andar por aí dizendo que está ganhando alma para Jesus. Olha, para Jesus pode ser porque ele é bagunçado. Mas Yahushua não deu essa autoridade. É tão tal e na contagem dele ele não conta nem mulher e nem criança. Tá? E a mulher perdeu muito quando ela levou o homem ao pecado. E hoje é fato, isso acontece muito. No meio religioso aí, as mulheres começam a dizer que evangelizar um homem, daqui a pouco elas estão se envolvendo carnalmente com eles. Os pastores daí a pouco estão tendo relação com as irmãs nas igrejas, nos motéis. Tudo isso porque é uma informação administrativa que não foi coordenada pelo Criador. Na realidade, para você ver como o sistema é organizado no sistema do Criador, não é lícito nenhum homem ficar pegando em mão de mulher, não. Nem isso é lícito. Então esse ministério da mulher que foi criado dentro da igreja adventista hoje, ele está aí com toda essa autoridade. As mulheres têm uma autoridade que você precisa ver. E se conduzem de forma inadequada. Mulheres, como uma certa vez eu vi a mulher de um pastor e era presidente da associação. Teve um programa de Ministério da Mulher e aquela mulher foi ela que foi dar a palavra lá na frente. A mulher num blazer acolchado, mostrando os vínculos da calcinha, chamando a atenção de todo mundo para a bunda dela. Tá? Isso é uma apresentação diabólica. Salvador Yahushua não fica num lugar desse, até porque nem invocar o nome dele também estão invocando os nomes dos demônios, disfarçado, mas é verdade. Então essa bagunça, o profeta Kozokiul, Ezequiel, como todo mundo chama, ele viu dentro do sistema, o Criador mostrando para ele, vê aí, filho de Yahu, o que eles fazem para me manter afastado do lugar que eu escolhi para mim, né, que eles chamam santuário. Mas como a gente descobriu que santuário também é uma palavra pagã, ela vem de Satanás, então tudo isso ele botou porque era para a gente falar e exaltar ele do jeito que ele quer, sem saber. Então foi corrompido, como ele dizia lá em Yaushuyau, Isaías capítulo 14, subirei acima das nuvens, colocarei o meu trono e ostentarei como se eu fosse o próprio Yahurim. E ele está fazendo isso nos dias atuais. E as pessoas não conseguem enxergar. Então agora, no tempo do fim, que é chamado de período laodiceano, as pregações são totalmente distorcidas, equivocadas. O que eles não sabem, eles inventam, mas não procuram o Criador para saber se é verdade, para poder passar para as pessoas. E assim o mundo vai indo de mal a pior. Esse sistema, ele está exatamente todo paganizado. Apocalipse 16:13 fala dos 3 espíritos imundos em forma de rã. Esses espíritos é exatamente as 3 formas doutrinárias que eles inventaram. Teologia, psicologia e filosofia. A boca do sapo, como ele fala.
é uma língua elástica, mas esse sistema se tornou tão eficaz e ele perde a eficácia quando as pessoas se perdem em procurar saber onde estão pisando, qual é a igreja certa. Hoje está na mente das pessoas, a cada instante eles se perguntando: eu estou na igreja fulano de tal, qual é a certa? E eu respondo para vocês. Se falando de protestantismo, Apocalipse 17:4 diz que a igreja adventista ela é a mãe, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aí você quer saber, mas por que ela é a mãe do protestantismo? Porque foi de lá que foi dada a origem à questão da filantropia para as igrejas, o CNPJ. Então, daí por diante abriu a porteira para todo o sistema de igreja fazer o seu trabalho através do dinheiro do governo. Mas Yahushua diz: dai a César o que é de César e a Ialro que é de Ialro. Foi isso que ele falou. Mas hoje o sistema religioso anda totalmente unificado no nome Cristo Jesus, porque cristão ele unifica todos os três sistemas, espírita, católicos e protestante. Se você é espírita, você é cristão. Se você é católico, você é cristão. Se você é protestante, você é cristão. E todos creem no mesmo Deus, no mesmo Jesus, no mesmo Cristo e no mesmo Espírito Santo. Não é de se admirar. Mas no meio de todo esse povo que tem essa crença, eu quero dizer para vocês, tem um povo sincero que ao ouvir as emeitiúras, as verdades, eles sairão. Como está em Apocalipse 18:4, ele sai dela, povo meu. Sai de onde? Sai do meio dessa bagunça. Essa bagunça unificada no nome de Cristo. Cristo Jesus. Esses nomes são nomes de blasfêmia. Apocalipse capítulo 13, versículo 5 e 6. São esses nomes que a cada dia foram preparados para enganar o sétimo período. Esse é o motivo pelo qual só serão salvos nesse período laodiceano 144 mil. Porque a mensagem bate nas pessoas e elas sentem comichão nos ouvidos. Lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, por ali assim, está contando que eles sentem coceira nos ouvidos quando a mensagem bate. Eles não querem ouvir, eles não querem tomar conhecimento porque estão embriagados com esse vinho de Babilônia. Caíram na língua do sapo, caíram no visgo do sapo, no visgo da mentira. E são poucos que vão ser soltos desse visgo. E aqui estamos nós, pagando as consequências da rejeição a cada instante por falarmos as emeitiur, quer dizer, as verdades. Mas eu não temo isso, por isso não. Ela será falada, as pessoas gostando ou não. Não estou aqui para agradar, porque nem Yahushua Homer Hushai conseguiu fazer isso. Por mais que ele lutou, não foram muitos os que se agradaram dele. É tão tal que a maioria dos Yahudins, os quais hoje são chamados de judeu, abandonaram ele e mandaram crucificar. Assim será na continuação. Então, esse período laodiceano é um período de bagunça religiosa. Ninguém que está dentro desse sistema tem a certeza de que a salvação está na sua igreja. Até mesmo os adventistas, muitos deles estão com a mente reproba. Pensam que estão na verdade, porque eles dizem que tem a verdade. Quando você pergunta qual é a verdade, eles dizem o sábado é a verdade. O sábado é outra forma diabólica que o profeta também falou que estava dentro do sistema. O sábado vem de Saturno, vem de Saturdei. Ele não vem de Shebvolialro, com o nome, né? O Shebi significa sétimo e Alro é o nome do pai. Tá? Então, eles estão engodados, estão embriagados. E, infelizmente, cairão da mesma forma
que os outros vão cair. É a pior situação. Quem é a Babilônia do protestantismo? Exatamente, a Igreja Adventista. Quem é a Babilônia do catolicismo? Já está dizendo, a Igreja Católica. E quem é a Babilônia do espiritismo? Está aí, os espíritas. Então os três estão anexados na mesma forma cristão. Pergunte para um espírita se ele é cristão, que ele vai dizer para você que é. Pergunte para um católico se ele é cristão, que ele vai dizer sim, eu sou cristão. Pergunte para um protestante se ele é cristão, que ele vai dizer sim, eu sou cristão. Seguidores da imagem de Apocalipse 13, 14. Façamos uma imagem, aquela que ferida a espada foi morta e sobreviveu. A preço de que o protestantismo luterano fez essa proposta? A preço de dinheiro. Tá? O protestantismo maçônico ficou exatamente com o sistema político e o sistema monetário, tá bom? O lastro monetário na mão. E o sistema religioso pegou um CNPJ de isenção de impostos. Quando a gente fala hoje, alguns adventistas fanáticos dizem: não, mas aquilo ali é organização, está organizado. Não, eles não devolvem a César como a palavra fala. Não, pelo contrário, eles apanham de César. A gente tem muita história para contar sobre isso. Por que os adventistas estão na cabeça? Mas é porque eles foram exatamente a religião que se entregaram a Lutero através dos maçons. Quem era Lutero? Estudem para vocês saberem quem era Lutero. Lutero era um maçom, tá? Um grão-mestre. Tá? Assim como o Papa é um grão-mestre, Lutero também é um grão-mestre. Eu pergunto para vocês, quem é Alejandro Bulhon? Um dos cabeças da Igreja Adventista aqui no Brasil. Um grão-mestre. E assim procurem adventistas que vão ouvir essa mensagem. Quem é o pastor que conduz você? Que você nunca fala nada que é certo, embora você estando dentro da igreja. Você só pode afirmar algo nas escrituras sagradas depois que eles chegam e afirmam. Se não for do jeito deles, nada feito. Pastores adventistas. Está no livro Eventos Finais. Página 19, se não me engano, 219. Naquele dia, muitos vão descobrir que se perderam por causa deles. E vão dizer: maldito, por tua causa nós perdemos a nossa salvação. Isso não é brincadeira não, gente, isso é fato. Eventos Finais, o antigo, esse novo eles já tiraram. Tá? O Eventos Finais, página 42, 43. E tu, Cafarnaum, e ela diz: adventista do sétimo dia que tiveram grande privilégio, com referência, erguer-se até o Chualmainho, que eles chamam de céu, serão abatidos até o inferno. Por que eles pegaram e modificaram o livro agora? Porque alguns irmãos estavam descobriram o texto e levantaram polêmica. Porque nós, como eles chamam nós de dissidentes, descobrimos e estamos indo para cima, mostrando que eles não têm verdade coisa nenhuma. Apenas mentem para manter o povo na perdição, pelo seu orgulho de ser chamada a maior instituição organizada do mundo. É verdade, a Igreja Adventista ela é muito organizada, cheia de grão-mestres, pastores. Até Ellen White enfrentou esses homens, se você quer saber. Nós temos documentário que ela está cercada de maçom, com fotos e tudo, antigas fotos, mas tem lá mostrando eles dando sinal de maçom com o braço, com a mão dentro do paletó. E são inúmeras as coisas que são evidenciais, que hoje foram descobertas, para quem tem senso, saber que esse povo não passa de pedra de tropeço, como diz a palavra. O remanescente de Al-Hulin não tem nada a ver com eles, porque para ser um remanescente tem que sair de dentro das religiões. Sai dela, povo meu, tá? Para não ser cúmplice dos seus pecados e participante dos seus flagelos. Tem muita gente que pensa que ficar dentro dessa igreja, tá, adulando os pastores e fazendo o que eles mandam, vai dar a eles o direito de salvação. Pelo contrário, vai condenar eles à morte eterna. Está lá no Eventos Finais: maldito, por tua causa nós perdemos a nossa salvação.
Vamos continuar em outro vídeo. Aminaul.